Olá, futuros técnicos! Vamos começar mais uma aula de segurança agrícola e rural? E hoje vamos falar sobre o uso de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas e sobre alguns tipos de equipamentos de proteção individual importantes no dia a dia do trabalho no campo. A nossa legislação trabalhista estabelece algumas obrigações para os empregadores e para os empregados, as quais devem ser rigorosamente seguidas a fim de manter ambos resguardados de possíveis acidentes. Todo funcionário que trabalha em ambiente de risco tem o direito do uso de um equipamento de proteção individual, que tem como objetivo a garantia da saúde e da segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Esses equipamentos, além de estarem em perfeitas condições de uso, também devem ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, além de treinamento e orientação para a correta utilização e conservação destes. Considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A utilização dos EPIs se destina de acordo com o ramo de atuação da empresa, mas os mais usados de forma geral são o capacete, óculos, protetor auricular, botas e luvas. É dever da empresa fornecer o equipamento de proteção e direito do trabalhador cobrar pelos itens de segurança. Mas o que acontece quando a empresa fornece o EPI e o funcionário se recusa a usar? Existem alguns procedimentos padrões que devem ser tomados. Primeiramente, procuramos entender o motivo pelo qual o colaborador não está utilizando o equipamento obrigatório para a realização da atividade e, em seguida, conforme o caso, fazermos valer o que determina a norma, treinarmos, conscientizarmos e educarmos o colaborador. Caso persista, o mesmo será, primeiramente, alertado, depois advertido, se persistir, suspenso e demitido, dependendo do caso. O uso do equipamento de proteção serve para garantir a saúde e segurança do colaborador e é exigido por lei. E o Ministério do Trabalho fiscaliza o fornecimento e a utilização destes equipamentos. E caso a empresa não esteja de acordo com a legislação, sofrerá punições. Para isto que hoje é fundamental o profissional de segurança do trabalho, para fiscalizar e atualizar os colaboradores da importância do uso de equipamentos de proteção. A filosofia de muitas empresas é que a utilização do EPI se torne um hábito para o funcionário, uma rotina que não deve ser esquecida nem deixada para depois, pois um segundo de distração e sem proteção pode gerar acidentes graves. Segundo informações do supervisor de segurança do trabalho, os acidentes ocorridos sem o uso de EPI variam de leves até gravíssimos. Os acidentes mais comuns são cortes e perfurações, traumas, acidentes envolvendo membros superiores, como as mãos, pois é a parte do corpo mais usada durante a realização das atividades. A importância do equipamento de proteção é indiscutível e esse dado é comprovado em inúmeros casos. O EPI pode sim diminuir o número de acidentes. Quando usado de forma correta, o equipamento diminui cerca de 80% o índice de acidentes. É importante frisar que o empregador poderá responder na área criminal ou civil, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, caso um funcionário venha a desenvolver uma doença trabalhista ou sofrer um acidente, devido à não disponibilidade de equipamentos de proteção individual para seus funcionários. E que o funcionário que não cumprir com suas obrigações de segurança pessoal está sujeito a sanções trabalhistas, podendo até ser demitido por justa causa. Por esse motivo, é recomendado que o fornecimento de equipamentos de proteção individual
bem como treinamentos ministrados sejam registrados através de documentação apropriada para eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas. Ao lidarmos com agrotóxicos, várias partes do nosso corpo ficam expostas, mesmo tomando todo cuidado com os equipamentos de proteção individual. As principais vias de contaminação geralmente são as vias oral, dérmica, respiratória e ocular. Vamos agora falar um pouco sobre os principais equipamentos de proteção que são considerados obrigatórios durante o trabalho no campo. O trabalhador deve trajar calça e jaleco, sendo que ambas devem ser tratadas com hidrorrepelentes. A calça deve ter um reforço extra na perna com material impermeável. Devem ser vestidos sobre a roupa comum para aumentar o conforto e permitir a retirada em locais abertos, e os cordões da calça e do jaleco devem estar bem ajustados e guardados para dentro da roupa. Para proteger os pés e parte inferior da perna, deve-se utilizar botas e ficar atento para o tipo de material que este equipamento de proteção deve ter, pois as botas para uso na agricultura, especialmente quando estamos aplicando agrotóxicos, devem ser de PVC, de preferência brancas. Mesmo com o uso do jaleco, devemos reforçar a proteção com o uso do avental, que tem o objetivo de proteger o corpo durante o preparo da calda e durante a pulverização com equipamentos de pulverização costal ou mangueiras. Por isso, esse deve ser de material impermeável e de fácil fixação nos ombros e o comprimento deve ser até a altura dos joelhos. Outro equipamento de grande importância é a máscara. Existem basicamente dois tipos de respiradores: os sem manutenção, chamados de descartáveis, e os de baixa manutenção, que possuem filtros especiais para reposição. A viseira deve ser utilizada para proteger os olhos e o rosto das gotas ou névoa da pulverização. Deve ser de acetato, com boa transparência para não distorcer a imagem, forrada com espuma na parte da testa e revestida com viés para evitar cortes. A utilização do boné árabe geralmente é esquecida pelo empregador e pelo empregado, mas é de grande importância para evitar o contato do produto com o couro cabeludo e evitar que os respingos atinjam o pescoço. Este EPI é confeccionado em algodão e tratado para se tornar hidrorrepelente. Um momento importante durante o trabalho com agrotóxicos é o preparo da calda, pois se trata do manuseio de substâncias químicas fortes, que são marcadas por sua grande toxicidade, em decorrência da alta concentração do princípio ativo. Por esse motivo, o procedimento deve ser minucioso e alguns cuidados básicos devem ser tomados. Abra a embalagem com muito cuidado para evitar derramamento do produto. Utilize balanças, copos graduados, baldes e funis específicos para o preparo da calda. Nunca utilize esses mesmos equipamentos para outras atividades. Faça a lavagem da embalagem vazia logo após o seu esvaziamento. Após o preparo da calda, lave os utensílios e seque-os ao sol. Use apenas o agitador do pulverizador para misturar a calda. Utilize sempre água limpa para preparar a calda e evitar o entupimento dos bicos do pulverizador. Verifique se todas as embalagens usadas estão fechadas e guarde-as no depósito. Manuseie os produtos longe de crianças, animais e pessoas desprotegidas. Quando se pensa no momento da pulverização, deve-se ter em mente fatores como o alvo a ser atingido, as características do produto utilizado, a máquina, o momento da aplicação e as condições ambientais que estarão agindo de forma isolada. A interação destes fatores é a responsável direta pela eficácia ou ineficácia do controle. Qualquer uma dessas interações que for desconsiderada ou equacionada de forma errônea poderá ser a responsável pelo insucesso da operação.
O aplicador sempre deve estar atento à interação produto e pulverizador, por ser uma das que mais frequentemente causam problemas no campo. Nas áreas onde o agrotóxico está sendo aplicado, não deve haver qualquer outro tipo de atividade, nem ser permitido o acesso de pessoas sem vestimentas e equipamentos de proteção, até que seja cumprido o período de reentrada, estabelecido no rótulo ou na bula dos produtos utilizados naquela área. A aplicação deve ser planejada e executada de forma a evitar a contaminação das outras áreas de produção, culturas, pastagens e etc. Evitar também a contaminação de rios, lagos ou fontes de água utilizadas pela população. Para termos segurança durante o trabalho de pulverização, o aplicador deve procurar não ser atingido pelo produto carregado pelo vento, assim como deve evitar caminhar entre plantações que foram recém-pulverizadas, diminuindo a sua exposição. Agora vamos tratar sobre os riscos no emprego de máquinas, implementos e ferramentas agrícolas. Você vai conhecer não apenas os fatores que podem influenciar os acidentes de trabalho na agricultura, como também os dois grandes grupos de causas de acidentes no trabalho. O homem sempre foi dependente da natureza e da produção vinda do campo. Durante a maior parte de nossa história, a humanidade viveu atrelada aos fatores relacionados à produção no campo e buscando formas de aumentar sua produtividade. Mas esse avanço se deu, sobretudo, quando foram inventadas máquinas capazes de potencializar as tarefas. É isso que se chama mecanização do campo, o que fez avançar enormemente nossas capacidades produtivas e que está sempre em constante evolução, respondendo às novas pesquisas e tecnologias. Desde que as máquinas passaram a fazer parte da realidade do campo, este nunca mais foi o mesmo. As novidades surgiram em consequência da Revolução Industrial, no século XVIII, que não só criou indústrias em centros urbanos, mas desenvolveu tecnologias que foram aplicadas à agricultura. A mecanização no campo adotou ferramentas que substituíram o trabalho de seres humanos ou facilitou suas atividades. Embora essa mecanização tenha gerado o desemprego de trabalhadores rurais, pode-se dizer que foi responsável por boa parte do desenvolvimento humano, pois caso não houvesse modernização, o trabalho humano não daria conta de sustentar a população mundial de hoje. A mecanização no campo, ao longo da história, adotou máquinas como tratores, colheitadeiras e semeadeiras, tecnologias que aumentaram a produção em grande escala. A mecanização ajuda o produtor a preparar o solo para a plantação, faz a manutenção da lavoura, revoluciona o plantio e a colheita, com operações rápidas e eficientes. Na agricultura moderna, o trator é o grande símbolo da tecnologia aplicada. Faz-se, inclusive, a distinção de regiões mais mecanizadas de menos mecanizadas pela contagem do número de tratores existentes e pela avaliação da qualidade que esses apresentam. Porém, estudos recentes, realizados pela Organização Internacional do Trabalho, mostraram que as atividades agrícolas, em especial a utilização de máquinas agrícolas, estão entre as 3 atividades mais perigosas para os trabalhadores, sendo que para cada 3 acidentes ocorridos no meio rural, um ocasionou a incapacidade permanente do trabalhador. A operação com tratores e equipamentos agrícolas são as que oferecem os maiores riscos de acidentes. Os acidentes de trabalho representam enorme importância social e econômica. Estudos estatísticos têm demonstrado a gravidade deste problema, seja pela incidência de acidentes, seja pela idade dos acidentados, seja pelas suas consequências. A utilização intensa de máquinas agrícolas ampliou consideravelmente os riscos a que estão sujeitos os trabalhadores rurais.
e mais de 60% das mortes ocorridas em acidentes de trabalho no setor agrário são consequências da mecanização agrícola. Vários estudos reportam a incidência de acidentes na agricultura, salientando dados como o envolvimento ou não das máquinas, tipo de trauma, idade dos acometidos e principalmente o modo de ocorrência, objetivando basicamente analisar e estabelecer medidas de prevenção de lesões. O trabalho agrícola é uma das ocupações de maior risco nos Estados Unidos da América, sendo que as máquinas estão envolvidas em grande parte dos acidentes. Quanto à idade, 40% das mortes em crianças na zona rural são consequências de um acidente com máquinas agrícolas. Uma das principais consequências da mecanização da agricultura foi a substituição do trabalho braçal pelo trabalho das máquinas. Por outro lado, a introdução de equipamentos modernos no dia a dia dos agricultores ampliou os tipos de acidentes a que estes trabalhadores estão sujeitos. Na agricultura, uma série de atividades é exercida pela mesma pessoa, o que gera uma sobrecarga de trabalho, causando, entre outros problemas, fadiga com a diminuição da capacidade produtiva. Vários fatores podem ser os causadores dos acidentes com implementos e máquinas durante o trabalho, como os fatores ambientais, os quais podemos relacionar, entre outras, as condições climáticas, onde o trabalhador muitas vezes tem que completar uma tarefa independentemente das condições atmosféricas. O ruído, calor, vibração também são fatores que podemos considerar como ambientais. Os fatores pessoais também são de grande importância, pois como a nossa agricultura tem uma base familiar forte, é comum encontrarmos trabalhadores adolescentes com menos de 16 anos e até crianças em atividades insalubres e muitos idosos, sem condições físicas adequadas, resultando uma resposta lenta quando enfrentam situações de risco. A fadiga, que é uma sensação penosa causada pelo esforço ou trabalho intenso, ou cansaço, estafa, esgotamento. Os fatores peculiares que são próprios de alguém ou alguma coisa, fatores relacionados à própria atividade, pois geralmente encontramos trabalhadores com jornadas muito superiores a 50 horas semanais, como rotina, expondo os mesmos ao sono e ao cansaço. E por último, mas não menos importante, os fatores relacionados à situação imediata do trabalho, como as condições do maquinário, pela organização e relações do trabalho, pressão da chefia exigindo muita produção e aumentando a sobrecarga dos trabalhadores. As causas apuradas por alguns levantamentos mostram que as máquinas agrícolas são responsáveis por 26,3% dos casos de acidentes e estudos mostram que, dentre todos os acidentes de trabalho que ocorrem no meio rural, merecem destaque também os que envolvem tratores agrícolas. Durante a operação com tratores, há diversas recomendações a serem seguidas. Antes de dar a partida, o operador deve ajustar o assento do veículo de maneira a realizar o trabalho comodamente e colocar todos os controles de marcha e alavancas do hidráulico no ponto neutro. Não dar a partida antes de testar os controles e observar se não há pessoas ou obstáculos próximos ao trator quando for colocá-lo em movimento. Se o lugar onde o trator é ligado for um galpão, é necessária uma boa ventilação. Sempre que possível, ao trafegar com o trator nas estradas, os pedais de freios devem ficar unidos para que, quando acionados, freiem as duas rodas traseiras por igual. Para o trabalho no campo, é preciso destravar os freios para facilitar as manobras. Ao final do trabalho, o trator deve ser estacionado com os pedais unidos e travados e com o estrangulador ou afogador puxado. Além disso, é preciso calçar o veículo tanto em descidas como em subidas.
Os acidentes mais comuns com tratores são os que envolvem tombamento lateral do veículo, por operação em terrenos inclinados e acidentados, queda de roda em buracos, afundamento de rodas na lama, deslocamento e frenagem brusca em alta velocidade, presença de pedras e outros obstáculos no percurso. No caso de choque ou tombamento, recomenda-se que se desligue imediatamente o motor, pois, do contrário, poderá haver início de incêndio. Já em caso de atolamento, não se utilizam toras na frente das rodas atoladas, pois elas podem ser lançadas pelo movimento dessas rodas nas costas do tratorista. A utilização de implementos e ferramentas requer cuidados especiais. Um implemento agrícola, seja ele um arado, grade, cultivadores, semeadoras, entre outros, regulado e conservado, sempre terá seu peso suficiente. Por isso, não é adequado que pessoas subam no implemento para servir de contrapeso. Quando se trabalha com implementos pesados, devem ser utilizados pesos na parte dianteira do trator, nas rodas ou no chassi, para evitar o empinamento. O implemento poderá danificar a roda traseira se o operador fizer curvas muito fechadas. Ao parar o trator, acompanhado de implementos acoplados ao sistema de levante hidráulico, o operador deve abaixar o hidráulico. E ao serem desengatados do trator, máquinas e implementos deverão estar calçados, principalmente em terreno em aclive. Se houver necessidade de se fazer qualquer serviço no implemento que esteja acoplado ao engate de 3 pontos, o ideal é colocar um cavalete para escorá-lo. No caso de se utilizar implementos movidos pela tomada de força do trator, o operador precisa colocar a tampa de proteção adequada. Antes de ligar a tomada de força, é preciso verificar com as mãos se a proteção gira livremente. Quando não for mais utilizar a tomada de força, o operador deverá recolocar a tampa de proteção. É recomendado ainda que seja desligado o eixo de tomada de potência, quando este tiver de ser inspecionado, principalmente quando os implementos estiverem acoplados ao trator. Nunca fazer manutenção enquanto o motor estiver funcionando. As ferramentas mecânicas também podem gerar acidentes, como cortes, contusões e doenças, como lesões por esforço repetitivo, se utilizadas de maneira inadequada. É importante que as ferramentas sejam usadas apenas para os fins a que se destinam e que sejam mantidas em perfeito estado de uso. Por isso, guardá-las de maneira organizada facilita sua localização, reduz a perda de tempo e acidentes com quedas de outras ferramentas próximas. A organização das ferramentas e seu correto acondicionamento acarretam também o aumento do tempo de vida útil, reduzindo custos com manutenção e substituição. Acidentes durante o trabalho com máquinas agrícolas também podem acontecer por atos inseguros ou por condições inseguras na utilização do maquinário. Ato inseguro é a maneira errada e ou descuidada do trabalhador efetuar alguma tarefa, como dirigir o trator em alta velocidade, não ter o devido cuidado ao abastecer o equipamento, operar sem autorização, utilizar equipamentos de maneira imprópria ou operar com velocidade insegura. Usar equipamentos inseguros com o seu conhecimento, lubrificar, limpar, regular ou consertar máquinas em movimento, energizadas ou sob pressão. Utilizar ferramentas impróprias ou deixar de utilizar ferramentas próprias. Tornar inoperantes ou inseguros os dispositivos de segurança. Deixar de prender, desligar ou sinalizar, entre outros. Os atos inseguros podem ocorrer de forma consciente ou inconsciente. Quando o trabalhador está consciente e comete um ato inseguro, pode ter ocorrido um excesso de confiança, pressa na realização da tarefa, má vontade, busca de reputação ou falta de noção das consequências que seu ato inseguro pode provocar.
Quando um ato inseguro decorre de uma atividade inconsciente, em grande parte significa que o agricultor, além de não ter sido sensibilizado para o problema dos acidentes, o mesmo não passou por um curso de capacitação para a execução das tarefas. Já a condição insegura responde por cerca de 15% dos acidentes com máquinas agrícolas e caracteriza-se quando, por qualquer motivo, as ferramentas, os tratores ou as máquinas agrícolas estão com defeito ou sem dispositivos de segurança, colocando em risco a segurança do operador. Por exemplo, ferramentas estragadas, mal conservadas ou defeituosas, falta de cabine nos tratores, falta dos dispositivos de segurança, entre outros. O capotamento responde por mais da metade das ocorrências de acidentes graves com tratores, devido a condições inseguras. A ausência de estrutura de proteção contra capotagem é uma inadequação gravíssima que pode ter efeitos muito sérios. A falta desse dispositivo deve-se, no geral, devido à idade do trator, já que nos tratores mais antigos não era exigido tal equipamento, ou a sua retirada para a realização de certos trabalhos. Agora vamos falar sobre os diversos perigos na atividade agrícola associados às máquinas que os trabalhadores operam. Vocês vão perceber que conhecer todos os perigos de todas as máquinas é tarefa difícil. Por essa razão, você vai aprender que eles são agrupados em categorias para facilitar a identificação. A primeira classificação é considerada uma das mais importantes, que são os perigos mecânicos. Dentre estes, podemos citar em primeiro lugar os pontos de corte, que são formados quando duas partes da máquina agrícola se movem uma em relação à outra. Para evitar acidentes nesse caso, manter as proteções das máquinas no local indicado, usar a capa protetora do eixo do cardan, não usar roupas ou cabelos soltos próximo às partes das máquinas que se movem, e a atitude mais importante para evitar perigos mecânicos é parar a máquina quando for necessária uma aproximação. Em segundo lugar, temos os pontos de esmagamento, que são formados pelo movimento entre dois objetos, um contra o outro, com uma folga entre eles. Estes pontos de esmagamento são comuns durante o acoplamento de implementos agrícolas. Para evitar acidentes, não permitir que pessoas se interponham entre o trator e o implemento. Em terceiro lugar, destacam-se os pontos de captura, formados por partes contrarrolantes de máquinas de colheita de grãos, colheita de forragem ou picadores de alimentos para animais. Para evitar acidentes, devemos primeiro ter consciência do perigo, evitando excesso de confiança ao manusear esses equipamentos e, acima de tudo, respeitar as normas de segurança. Em quarto lugar, existem os pontos de queimadura, que geralmente estão presentes em canos de descargas, blocos do motor e sistemas de refrigeração dos equipamentos. Para evitar acidentes durante a manutenção, devemos verificar primeiro a temperatura dos objetos para depois iniciar o trabalho. Temos também que ter cuidado com os objetos arremessados e energia armazenada, que no primeiro caso ocorre quando uma máquina descarrega material ao seu redor. Operação comum com colhedoras de forragem, enxadas rotativas e roçadoras. No caso da energia armazenada, geralmente ocorre em sistemas pressurizados, como molas e sistemas hidráulicos. Neste último caso, para evitar acidentes, retire a pressão hidráulica do sistema, baixando o implemento logo que a tarefa tenha terminado. Outro grupo é o dos perigos respiratórios. Quando uma máquina está funcionando, é comum a liberação de partículas sólidas, vapores e gases tóxicos. Como exemplo, podemos citar o gás carbônico do escapamento do trator, que ao ser respirado em excesso pode ocasionar a morte. Para evitar acidentes, não ligar o motor do trator em lugares fechados.
Deve-se usar equipamentos de proteção individual ao aplicar agrotóxicos e usar máquinas em ambientes com poeira. Por último, encontramos os perigos sonoros. Nas atividades agrícolas, é comum trabalhadores estarem expostos a níveis sonoros perigosos, uma vez que as máquinas emitem ruídos altos durante toda a operação. Na verdade, eles perdem a capacidade de ouvi-los. A perda auditiva é cumulativa e irreversível. Todo trabalhador exposto a ruídos, além da perda auditiva, sofre efeitos em outras partes do organismo humano. O ruído afeta as glândulas com produção excessiva de adrenalina, afeta o coração e circulação sanguínea com o aumento do batimento e pulsação. Afeta o sistema emocional com a perda da concentração mental e irritabilidade e afeta o sistema reprodutor com a perda do estímulo sexual. Vamos agora entrar em um assunto muito importante, que diz respeito aos erros humanos na evidência de um acidente. Com isso, você vai aprender o que causa a maior parte dos acidentes com equipamentos agrícolas. O trabalhador rural, no caso, operador de máquina agrícola, muitas vezes trabalha em horários diferenciados, incluindo períodos de trabalho noturno. Um horário no qual a visibilidade é diminuída consideravelmente. Outra preocupação são as intempéries do clima que dificultam o trabalho no meio rural, pois no Brasil, na maioria das regiões, o calor causa desconforto e seu excesso pode aumentar o risco de acidentes e provocar danos à saúde. As limitações humanas que influem nos acidentes podem ser classificadas em físicas, fisiológicas e psicológicas. As características físicas ou as limitações de uma pessoa podem ser comparadas às especificações de projeto de uma máquina, seu tamanho, peso, potência, voltagem e etc. Outras coisas que não são mudadas facilmente. Se o operador reconhece as suas limitações físicas e trabalha dentro delas, terá menos acidentes do que alguém que tenta trabalhar além de seus limites. Agindo assim, o operador tem melhor controle do ambiente e da máquina que opera, sendo capaz de evitar acidentes mais facilmente. Nosso corpo tem certas características e limitações de ordem fisiológica, sendo algumas delas o tônus muscular e a força, a eficiência metabólica, a resistência a certas doenças, o número de horas de sono e de descanso que são exigidas pelo seu corpo. As limitações fisiológicas são comparáveis ao desempenho de uma máquina, quando de combustível ela consome a temperatura de operação, as ligações do sistema elétrico e etc. Essas limitações variam muito entre as diferentes pessoas e podem variar na mesma pessoa, de um dia para o outro. Podemos concluir também que os limites fisiológicos são afetados pela fadiga, por drogas, álcool, fumo e por produtos químicos como agrotóxicos. A segurança e o desempenho pessoal dependem grandemente dos fatores psicológicos. Nesse aspecto, as pessoas são muito diferentes das máquinas, pois o homem tem emoções e sentimentos e as máquinas não. Os problemas psicológicos resultam de uma série de situações, como conflitos pessoais que causam confusão e incerteza na mente do indivíduo, tragédias pessoais como perda de um amigo ou parente, problemas interpessoais como problemas na casa e atrito entre pessoas, os problemas profissionais como dificuldades no serviço, as dificuldades financeiras e a insegurança que pode acabar impedindo o indivíduo de solicitar informações que seriam úteis à prevenção de acidentes. Vamos aprender agora um pouco sobre a ergonomia e entender como também um trator mal projetado ergonomicamente pode colaborar no aumento do estresse físico e mental do operador. O princípio geral da ergonomia diz que as máquinas e o ambiente de trabalho devem ser adaptados ao homem. Isso significa que as máquinas e os ambientes são as variáveis do sistema e o homem o seu parâmetro. Existem grandes diferenças
entre as pessoas individualmente, porém é possível, através de treinamento, adaptarem-se e alcançarem melhor desempenho no sistema produtivo. Na definição da ergonomia, apresentada na Associação Brasileira de Ergonomia, fica evidenciado a preocupação com a individualidade do trabalhador, quando se define que o objetivo é modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade às características, habilidade e limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro. O operador de máquinas agrícolas, segundo Schlosser, em 2004, normalmente opera um trator mal projetado ergonomicamente, e este fator aumenta o nível de estresse físico e mental, ocasionando a fadiga que compromete a saúde do trabalhador e sua produtividade. Um operador que observa quadro de comandos enfrenta uma situação pobre em excitações. Em termos operacionais, existem duas consequências mensuráveis da monotonia, que são a diminuição de atenção e o aumento do tempo de reação. Em condições experimentais, verifica-se que o desempenho na prevenção de sinais pode ser aumentado, por exemplo, melhorando-se a visibilidade do sinal e a sua intensidade, proporcionando uma realimentação ao operador. A carga cognitiva no trabalho tem aumentado significativamente. O estudo das funções cognitivas no trabalho torna também importante nesse sentido. Essas funções envolvem campos como memória e aprendizado, pensamento, tomada de decisões, discriminação de contextos, signos, figuras e etc. Novas áreas da ergonomia têm se desenvolvido, constituindo um campo de estudo cada vez mais amplo, denominado ergonomia cognitiva. Nesse campo, estudam-se esquemas de ação, estratégias operatórias e modos operatórios, tendo em vista as preocupações da ergonomia cognitiva. É bom ressaltar algumas características de interação homem-máquina, que irão contribuir para o ajuste do operador à máquina. Citamos, então, as informações visuais, pois as formas como as informações são apresentadas facilitarão o modo operatório. As informações simples são melhores e reduzem o risco de erros. O som é adequado para transmitir sinais de alerta. O olfato, paladar e temperatura só devem ser usadas na transmissão de sinais de alerta. O sentido sinestésico e o tato podem ser usados para realimentar o sistema através dos movimentos de controle, sobretudo quando fora do campo visual. Ao projetar os controles, deve-se considerar que os movimentos musculares têm características diferentes de velocidade, precisão e força. A maneira de indicar diferenças entre os controles é pela variação de formas e tamanhos. A expressão fadiga psíquica refere-se a uma redução da capacidade do sistema psíquico em função da exposição a cargas psíquicas acima do limite de adaptação positiva do indivíduo. Essa carga pode ser sensorial, como o ruído, de origem cognitiva. Pode ser cognitiva, como a sobrecarga de informações, de origem emocional, como aquela derivada de relacionamentos interpessoais tensos ou de origem intrapsíquica, como as pressões derivadas de princípios interiores, de dentro da sua cabeça, mente, alma, espírito, ideia ou pensamento. A redução da capacidade funcional do sistema psíquico pode expressar-se através da limitação nessas áreas, assim como uma relação à psicomotricidade e à coordenação motora. Esses dados são extremamente importantes, pois a fadiga interfere na produtividade. Os pares de opostos que se mostram mais fortemente divergentes após trabalho fadigante são o descansado e o cansado, o sonolento e o desperto, o vigoroso e o esgotado, o fraco e o forte, energético e apático, estimulado e desanimado, interessado e o desinteressado,
o atento e o distraído. O operador de máquinas agrícolas costumeiramente opera o trator mal projetado ergonomicamente e este fator aumenta o nível de estresse físico e mental, ocasionando a fadiga que compromete a saúde do trabalhador e sua produtividade. Os resultados da fadiga, ou seja, cansaço, partindo das descrições citadas acima, são motivos de investigação e atenção por parte da ergonomia. Os problemas citados devem ser identificados e observados, a fim de se evitar insatisfação e prejuízo aos trabalhadores. A sobrecarga física, já conhecida pelos trabalhadores rurais, ocasiona muitas vezes a sobrecarga mental e prejudica o aspecto cognitivo do indivíduo, de modo que a absorção correta de informações fica prejudicada. O operador de máquinas é um trabalhador que desenvolve uma operação de precisão, que requer aprendizado e condições adequadas para desenvolver o seu trabalho. Do ponto de vista da fisiologia, o processo de aprendizado é a gravação de padrões e, por isso, existe a necessidade de treinamento. Porém, a pessoa cansada acostuma-se com vícios de movimento que mais tarde serão difíceis de corrigir. Nas atividades de precisão, existem três faces distintas: a percepção, a vigilância e o desenvolvimento dos movimentos. A forma de processar informações, de perceber, pensar e resolver problemas é algo de caráter individual. O conhecimento é uma somatória de experiências. Por isso, a aprendizagem resultante de treinamentos permite ampliar o conhecimento, agregando valor real à rotina do operador, capacitando-o enquanto profissional e protegendo enquanto indivíduo. Além dos acidentes com tratores e implementos agrícolas, os agricultores também estão sujeitos a riscos de acidentes com ferramentas de uso geral em sua atividade. Isso ocorre porque a grande maioria das ferramentas de uso rural usadas no cotidiano das propriedades também representam riscos, como motosserras, enxadas, facões, foices, machados, máquinas de cortar cana e capim, que podem causar traumatismos graves, afetando especialmente as mãos, braços, pés e pernas. No Brasil, o setor florestal participa de 5% da formação do Produto Interno Bruto, além da criação de 700 mil empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos. A primeira etapa do processo da colheita florestal é o corte das árvores, o qual tem grande influência na realização das próximas operações, que são o desgalhamento, o traçamento e o empilhamento da madeira. A operação de corte pode ser realizada em 3 escalas: manual, semi-mecanizada e mecanizada. Na escala manual estão compreendidos os equipamentos como serras, facões, machados. No caso do processo semi-mecanizado, geralmente usa-se a motosserra com a finalidade de corte, desgalhamento e traçamento. E para o processo de mecanização total, utilizam-se outros tipos de máquinas florestais. O corte em sistema manual é realizado com machado, onde além de desperdiçar um elevado percentual de madeira, ocorre grande risco à saúde dos trabalhadores, que são expostos ao perigo de acidentes. Já o corte em sistema semi-mecanizado é realizado por uma equipe composta por um motosserrista e um ou 2 ajudantes. Esse sistema apresenta uma maior produtividade em relação ao sistema manual, devido ao uso da motosserra, cujo operador consegue cortar um maior número de árvores no mesmo intervalo do corte manual. Para o corte em sistema totalmente mecanizado, são utilizados vários equipamentos de corte, que são grandes máquinas que funcionam ininterruptamente, aumentando drasticamente a produtividade em relação aos outros sistemas de corte. Esses equipamentos possuem uma tecnologia muito avançada, onde o operador situa-se numa cabine
com total conforto, facilitando assim o seu trabalho. Logo após o corte, é feita uma extração da madeira. Esta etapa refere-se à movimentação da madeira desde o local onde foi cortada até o seu destino, que é geralmente uma estrada. Por ser realizada por diferentes equipamentos, esta etapa possui nomes como arraste, baldeio, transporte primário e encoste. A madeira é transportada geralmente por tratores que possuem uma plataforma ou um trailer. Esta etapa pode ser realizada com a madeira completamente no solo ou não. O carregamento é o ato de colocar a madeira no maquinário para o seu transporte e o descarregamento é quando se retira a madeira da máquina em locais como pátios ou unidades de processamento. Os principais fatores que influenciam no carregamento e descarregamento são o comprimento de toras, peso específico da madeira, fator de empilhamento, capacidade da grua, volume dos feixes, grau de eficiência operacional, organização da madeira, ciclo da grua e a disponibilidade de veículos de transporte. Existem 3 métodos de carregamento e descarregamento da madeira. O manual é utilizado para toras de pequenos comprimentos e diâmetro e que geralmente possui rendimento baixo, exigindo um grande esforço dos operários. O semi-mecanizado pode ser realizado das mais diversas maneiras, por exemplo, através de animais, catracas de pequenos tratores agrícolas e veículos mais leves, como caminhonetes. E o mecanizado é o sistema mais empregado no país, com o uso das máquinas, devido à sua grande eficiência operacional. Assim como em todas as atividades do meio rural, o trabalho de extração da madeira deve ser muito bem planejado para garantir a segurança dos trabalhadores. Os principais fatores ergonômicos que devem ser considerados no planejamento das operações da colheita florestal são a característica do local de trabalho, ruído, vibração, iluminação, visibilidade, avaliação ergonômica de máquinas, segurança, alimentação, treinamento e a antropometria, que é o estudo das medidas físicas do ser humano, e a biomecânica aplicada, que está associada à postura correta do operador em seu local de trabalho. Agora, já falamos um pouco sobre a extração florestal, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as motosserras. O estudo deste equipamento é importante, pois está ao lado da desfibriladora de sisal e do trator agrícola. É uma das máquinas mais utilizadas na zona rural e uma das mais perigosas. Não podemos negar que são vários os benefícios que a motosserra representa para a atividade rural devido ao seu alto rendimento operacional, baixo custo de aquisição e fácil transporte. Exemplos disso são a construção de rodovias e colonização da Transamazônica, e quando uma concessionária de energia tem de correr contra o tempo para desmatar uma área a ser tomada por um reservatório de uma hidrelétrica. No entanto, essas operações com motosserra estão associadas a diversos riscos, como ferimentos com a lâmina, ruídos e vibrações, corte e queda de árvores. Cerca de 85% dos acidentes com motosserras são provocados pela corrente, elemento cortante em movimento. Os casos fatais, na sua maioria, devem-se à queda de árvores que são derrubadas sem a devida técnica. O grande número de acidentes fez com que o governo editasse um anexo na NR12, ou seja, o anexo 1. Neste anexo, no item 3, estão descritos os dispositivos de segurança que as motosserras fabricadas e importadas para comercialização no país devem dispor, que são o freio manual de corrente, o pino pega-corrente, o protetor de mão direita, o protetor de mão esquerda e a trava de segurança. Ainda segundo a NR12 anexo 1, todas as motosserras só poderão ser comercializadas com o respectivo manual de instruções, contendo informações relativas à segurança e à saúde do operador, especialmente as relativas aos riscos de segurança e saúde ocupacional, as instruções de segurança no trabalho,
com o equipamento de acordo com o previsto nas recomendações práticas da Organização Internacional do Trabalho. A especificação de ruído e vibração e as penalidades e advertências quanto ao não cumprimento das normas para o uso desta. Nos serviços em que as motosserras são usadas intensamente e também nos casos esporádicos, deve-se examinar a máquina diariamente para ter certeza que a mesma está oferecendo eficiência. Os itens que devem ser checados são a tensão da correia, a lubrificação, a ventoinha, entre outros, seguindo as orientações do catálogo do fornecedor e os manuais de operação e manutenção. Recomenda-se muito cuidado ao abastecer o equipamento para evitar incêndio. A utilização de equipamentos de proteção individual necessários e obrigatórios nos trabalhos com motosserras são os capacetes, protetor de ouvidos tipo concha, viseira, luvas de couro, macacão e botas. Para reduzir os acidentes, os fabricantes, importadores e revendedores devem disponibilizar treinamento e material didático para os usuários de motosserras, com um conteúdo programático relativo à utilização segura do equipamento constante no manual de instruções. Já os empregadores deverão promover a todos os operadores treinamento para a utilização segura da máquina, com carga horária mínima de 8 horas. Isso é tudo por hoje. Espero por vocês no nosso fórum virtual para comentários e esclarecimentos de dúvidas. Até mais!